Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando aqui mais uma classe da Escola Bíblica Dominical, desta feita a classe de adolescentes. Está comigo aqui o nosso irmão Lucas, e a nossa banda Unção Divina. Estão aqui para fazer essa cobertura desta classe da Escola Bíblica Dominical Juvenis, tá? E creio que Deus vai abençoar as nossas vidas. Então fique ligado, compartilhe aí esta live no Instagram, no Facebook, você possa acompanhar e nós estaremos aqui desfrutando da palavra do Senhor. Glória a Deus. A banda Unção Divina estará louvando a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Para acordar os meninos que... Para acordar os meninos agora que estão acordando, aproveitando essa quarentena. É proposital, tá? Esse horário é proposital, porque geralmente, aqui como o nosso pastor Glauter falou, os adolescentes têm uma predisposição natural de economizar energia. Então, dessa feita nós estamos começando essa palavra em nome de Jesus. Banda Unção Divina louvando a Deus. Aleluia. Vamos cantar o da harpa? Pode ser. Convido você a abrir sua harpa. Vamos adorar ao Senhor com o hino de número 525 da nossa harpa cristã. 525. Isso. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo. Glória, glória,
Estamos aqui e vamos dar início ao nosso estudo da nossa classe. Gostaria que o Lucas desse um alô aí para a nossa galerinha que está ligada aqui na nossa live da UADEM, da Adolescente da Assembleia de Deus, do Campo do Maguari, aqui no Instagram, aqui no Facebook, né? Nós estamos online. Meu irmão, glória a Deus. Paz do Senhor, adolescente, é uma honra estar aqui nesta live para mais esta lição de Malaquias. Está aqui do lado do meu amado líder Diego, aqui dessa banda Unção Divina, abençoado, pastor Claudionor Ramos, estarmos aqui. E eu sou grato por estar aqui aprendendo mais essa lição com o irmão Diego. E tem coisa boa, né, Lucas? Tem muita coisa boa aqui nessa lição. Vamos então para o tema, né? Nós vamos trabalhar o tema dos juvenis, tá? O tema é Malaquias, o valor da família. O valor da família. E o texto está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Lucas vai ler aqui para a gente, né? Está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Então você pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista aí e já acompanhe, né? Na sua Bíblia ou na sua revista. Efésios capítulo 5, versículo 25. O valor da família. Que na revista diz: Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. Então nós temos aqui 3 objetivos para essa lição, tá? Apresentar o propósito de Deus para a família. O segundo propósito é explicar a aliança de Deus com o ser humano, não isenta o compromisso com a fidelidade, tá? E em terceiro lugar, evidenciar a importância da integridade familiar. Então nós vamos discutir alguns assuntos muito interessantes acerca da fidelidade, acerca do compromisso com Deus, e estaremos abordando nessa lição. O profeta Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. Ele profetizou antes do silêncio de 400 anos que Deus fez, não é, para o seu povo Israel. Então Deus não falou em 400 anos por Urim e Tumim, por profeta. Deus silenciou-se, Deus calou-se, né, e não falou por Urim e Tumim, por profeta. E o último profeta então a profetizar foi Malaquias, tá? Havia um período de rebeldia do povo, o povo estava voltando do cativeiro, estava se estruturando, não é, em Israel. Obviamente não tinha mais toda aquela glória que eles tinham no templo de Salomão, na época de Salomão e dos reis de Israel. E eles estavam passando por muitas dificuldades, Lucas. Estavam passando por muitas dificuldades. Então, neste cenário é que Malaquias vai profetizar. Nesse cenário de caos social, de caos espiritual, que Malaquias vai se levantar para profetizar e falar o peso da palavra do Senhor. Deus, ele usa o seu condutor, o profeta, para entregar diretamente a mensagem dele ao seu povo. Então há um peso, há uma responsabilidade muito grande quando diz aqui no texto do capítulo 1, versículo 1 de Malaquias, peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias, tá? Então há um peso da responsabilidade do profeta falar aquilo que Deus está mandando. O profeta, Deus não manda recado, ele usa profeta para falar às nações e a todos nós. Então, é nesse contexto espiritual que Malaquias vai profetizar. Vamos falar aqui um pouco do contexto histórico. Então, Malaquias, ele, após as profecias de Zacarias sobre a vinda do Messias e o seu governo eterno, os judeus tinham uma expectativa de cumprimento imediato. Entretanto, com o passar dos anos, a esperança deu lugar à desilusão. O declínio espiritual se instalou nos judeus e tornaram-se infiéis. Então, Lucas, a gente vê que hoje em dia Deus ele faz promessas. Deus ele tem prometido a cada um de nós. Eu tenho promessa desde a minha época de adolescente,
tenho promessa de Deus na minha vida. E algumas delas até ainda não se cumpriram, né? Então tem gente que tem promessa de Deus, Deus prometeu para ele, Deus falou algo a ele, mas ele, no meio do caminho, está meio cambaleando, meio dormindo espiritualmente e não está aguardando a promessa de Deus. Então quero dizer a todos vocês aí, adolescentes, se Deus tem promessa na tua vida, aleluia, então aguarde, fica firme, né? Permaneça fiel ao Senhor, porque Ele é fiel e verdadeiro para cumprir. E ainda que você morra, Ele vai cumprir a promessa dele. Tem um hino que diz assim: quem tem promessa de Deus não morre, não. Morre sim, morre. Deus, você pode até morrer, mas Deus, Ele cumpre a promessa dele, nem que seja na tua descendência, Ele vai cumprir a promessa dele na tua vida. Abraão morreu sem ver a profecia, a promessa se cumprir, mas ela se cumpriu porque Deus é fiel à sua palavra. Glória a Deus. Fala alguma coisa aí, Lucas, dá um glória a Deus aí. 1000 glórias, adolescente. 1000 glórias. Então, é muito forte isso, porque Deus, Ele faz as suas promessas, né? E nós precisamos aguardar fiéis ao Senhor. O que acontecia na sociedade de Israel é que os sacerdotes, né, os escribas, eles faziam o culto. Eles estavam no culto, envolvidos na obra do Senhor, mas o seu coração estava corrompido, estava distante de Deus. A gente vê isso muito hoje. A pessoa quer ser um ativista dentro da igreja. O que é um ativista dentro da igreja? Aquele que trabalha e por achar que ele está trabalhando, eu sou regente, eu sou coordenador, eu sou líder, eu não preciso mais orar, não preciso mais ler a Bíblia, não preciso mais buscar Deus. Ei, peraí, meu irmão. Aí que tu deve buscar. Verdade. Buscar Deus, ter comunhão com Deus, orar. Sai do free fire, irmão. Eita. Te liga, vai orar, vai ler a Bíblia, buscar a presença de Deus. Está na quarentena. O que tu está fazendo na quarentena? Hein? O que ele está fazendo na quarentena? Dormindo. Dorme até 3 horas da noite, meu irmão. 3 horas da manhã, né? 3 horas da manhã. Acorda. Live, 10h30. Meu Deus. Então, meu irmão, procura te ocupar com o propósito de Deus na tua vida. Primeiro você tem que descobrir o propósito de Deus na tua vida, saber o que Deus quer de você. Em seguida, você deve cumprir o propósito fundamental, que é ser sacerdote. Eita, Deus. O Senhor nos escolheu para sermos sacerdócio real, nação santa. Todos nós somos sacerdotes. Adolescente é sacerdote? Servo, reino de sacerdote. Então nós precisamos buscar a Deus. Independente de faixa etária, nós devemos buscar a presença de Deus. Eu sou cantor, devo orar? Deve orar. Eu sou músico, não tenho que mais... Devo orar. Eu sou pastor, não preciso mais orar? Devo orar. Buscar a presença de Deus. Eu sou líder, preciso orar? Preciso ter minha comunhão com Deus. Então o que acontecia com os sacerdotes daquela época? Que eles estavam envolvidos no culto, mas não comprometidos com Deus. Deixando um adendo, muitas das vezes... Um adendo. Glória a Deus, é forte. Falando bonito. Muitas das vezes, cada um de nós, a gente só fica sendo servo de verdade dentro da igreja. Mas muitas das vezes, dentro da nossa casa, dentro da nossa escola, nós não somos os servos de Deus. Mas o povo vivia assim, né? Em aparência. Se vestia bonito, usava um bom paletó, uma boa gravata, dentro do templo, mas fora do templo, eles não praticavam aquilo que eles estavam vivendo na igreja. Exatamente. É o que Jesus falou, né? Do sepulcro caiado. Ele fala da hipocrisia dos fariseus lá em Mateus 23. Verdade. Olha o que o texto vai dizer aqui. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. A palavra hipócrita fala de encenação, fala de você encenar, você ser um artista, né? Pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas, né? Então não basta ser só crente, você ir para a igreja, cantar lá no conjunto, dizer isso aqui tá bom, eu vou para o céu, tá tudo certo. Não é só isso. Não é só ir para a igreja, não é só você cumprir as suas obrigações, né, como servo de Deus.
Mas você deve fazer isso observando a lei do Senhor, tendo a lei de Deus no teu coração. Né? No teu coração, na tua vida. É interessante essa colocação. Muito bom, Lucas. Dá uma glória a Deus aí, Lucas. Glória a Deus. Você não vai falar nada aí não, irmão? Dá glória a Deus aí. Então, no segundo ponto, nós temos a estrutura do livro, né? No número 1, o amor de Deus aos pecados dos sacerdotes. O amor de Deus e o pecado dos sacerdotes. A aliança do Senhor com Israel e seu amor constitui conserto perpétuo. Porém, jamais ele livrou os judeus da repreensão pelo erro. Procura lá Provérbios 3,12 para te ler lá. Então, o que significa isso? Não é porque Deus é amor, que Deus te ama, que vai passar a mão na tua cabeça e dizer assim mesmo, não, coitadinho e tal. Não, Deus ele repreende aquele que ele ama. Deus ele ama, mas ele vai te corrigir se for necessário. Deus ele é amor e aceita você do jeito que você tiver, mas ele não vai permitir que você permaneça do mesmo jeito. Então não basta você dizer assim mesmo, Deus me ama e tal, isso é prerrogativa para eu fazer o que eu quero, né? A graça de Deus é abundante, ela é super abundante, então quer dizer que eu vou fazer o que der na minha telha e Deus vai me perdoar mesmo e está tudo certo. Não é bem assim, irmãos. Então vigia. A graça de Deus ela é mais exigente do que a lei. Enquanto a lei dizia assim mesmo, olha, para você adulterar, você tem que ser pego em adultério, num ato de adultério, né? Em flagrante. Então, isso seria prerrogativa para ele ser punido por adultério. Mas a graça vai dizer, se você só pensar, você olhar, pensando e desejar no teu coração, já está cometendo adultério. Então a graça ela vai abranger. Ela não vai, digamos assim, ela vai afunilar o cerco para a pessoa cumprir aquilo que Deus manda. Então a lei já está no nosso coração. Leia o texto aí, Provérbios 3,12. Adolescente, abram sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículo 12. E diz assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, devemos ter em mente que Deus nos ama. Por Ele nos amar, Ele quer nos ver fazendo aquilo que é certo, aquilo que é correto. Tá? Então, não vamos pensar que porque Deus é amor, é aquela célebre frase, Deus é amor, mas é justiça também. Justiça. Então, se você precisar de um Deus de amor, Ele vai ser amor para você. Se você se arrepender, Ele vai oferecer a misericórdia dEle para a tua vida. Agora, se você não se arrepender, Ele é justiça e vai te cobrar, meu irmão. Verdade. Te liga. Glória a Deus. Glória a Deus. Mil glórias. No segundo ponto, nós temos divórcio e casamento misto. Eu vou tocar nesse ponto aqui, um assunto interessante, porque já prepara o adolescente para o futuro. Eita. Primeiro porque adolescente não namora. Primeiro é isso, né? Adolescente não namora. Tá? Mas a gente sabe que, enfim, sem comentário. Se um dia quando você namorar, se estiver jovem, trabalhando, a casa, tudo. Já tiver a sua casa, né? Aí quando você estiver namorando, observe o que a lei do Senhor fala, tá? Os judeus, eles estavam fazendo casamento misto, se casando com as cananeias. Eita Deus. Né? Sem comentar as cananeias, né? As cananeias, né? As cananeias eram... Vocês sabem quem são as cananeias, né, irmão? Não precisa falar, vocês sabem quem são as cananeias. Então os judeus deixavam de, digamos, procurar dentro da família, dentro da nossa família, né? E iam atrás das cananeias, porque as cananeias eram, né, mais vistosas, mais, né? E eu quero dizer para você que, glória a Deus, eu achei a minha Rebequinha no meio da minha família, né? Dentre os irmãos, né? Amém. Perto de casa, na minha congregação, né? Glória a Deus, aleluia. Então, irmão, não te agonia. Calma. Né? Não se agoneia. Não se agoneia, né? Se acalma, irmão. Vai orar, vai ler a Bíblia, né? Não fique procurando lá no mundo
no meio dos cananeus, aquela pessoa que você vai viver a vida toda, porque ela já vem com o costume dos cananeus, né? Ela vem com o costume dos cananeus. E isso é estatística, isso é fato. É mais fácil ela levar, ou ele levar você para o mundo, do que você trazer ele para a igreja. Não estou dizendo que não pode acontecer. Verdade. Né? Isso existem suas raras exceções, mas o que acontece na maioria das vezes é que a pessoa que se envolve, o cara que é crente, se envolve com uma pessoa do mundo, ele vai ser levado para lá, entendeu? Gostaria de deixar um aviso importante aos adolescentes aí do Instagram, do Facebook, é que vocês esperem em Deus, comecem a orar e a acreditar, porque Ele é fiel nas suas promessas. Já namora, Lucas? Ih, irmão, não. Certo. Tem que esperar em Deus. É porque muitas das vezes a gente fala uma coisa, mas não vive o que a gente prega. Por isso que nós venhamos confiar em Deus, porque Ele tem coisa muito boa pra gente, coisa muito melhor do que cananéias. É verdade. Coisas. Então Deus está revelando aqui que Verdade. larga essa cananeia, larga esse cananeio, irmão. Que isso aí não é coisa de Deus, irmão, né? Verdade. Tá sentindo a fiação aí, irmão? Dá um glória aí. 1000 glórias. Deus está revelando aqui. Glória a Deus. Então, é importante a gente ter o relacionamento com quem é da igreja. Não é? Com quem é da igreja. E não somente da igreja, ser crente. Observe se ela é crente. Se ela é serva do Senhor, se ela é obediente ao papai e à mamãe. Porque nós vamos estudar aqui, se você é fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Se você é fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Tá? Então, a adolescência ela é uma preparação. Tá? Ela é uma preparação para a tua vida futura. Então, é o momento de você observar isso. Tá? O terceiro ponto é a vinda do Senhor. Então, Malaquias vai profetizar e vai falar porque o povo judeu, eles se submeteram, né, ou se submergiram numa confusão moral e perda de fé. Olhavam para as nações ímpias, viam elas prosperando e eles estavam voltando do cativeiro, pobre, com seu templo lá pobre. Eles reclamavam, falavam. E Deus levantou uma promessa, né, respondendo à oração dele, porque eles perguntaram: Deus não está vendo? Onde é que está o Deus do juízo, o Deus da justiça? Aí Deus levanta então uma profecia dizendo que Deus ia preparar um mensageiro para anunciar a vinda do Senhor e o dia em que os pecados serão removidos e renovada a aliança da sua fidelidade. Para isso ele cumpre levantando João Batista, né, que anuncia o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Então essa foi cumprindo em João Batista esse cumprimento desta profecia. Cumpre a profecia, né? Exatamente, Deus é o Deus que promete e Ele cumpre. A infidelidade dos dízimos e nas ofertas. É forte. É forte isso aí. É forte isso aí. Adolescente dá dízimo? É eu que tenho perguntado. Irmão Diego. Te liga, Lucas. Adolescente pode dar dízimo? Adolescente tem que dar dízimo. Deve? Deve dar dízimo. Por quê? O que é o dízimo? Eu estava até conversando com o Lucas, a gente estava comentando lá no carro. Ele me perguntou, não é obrigado a dar dízimo, é obrigado? Eu disse, Lucas, né? Eu dei logo uma chamada nele. E porque tem muitas teorias aí falando que não é para dar dízimo. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Um irmão me contou esse exemplo, ele disse assim mesmo: tinha um irmão que ele tinha um açaizal, tá? Uma plantação de açaí. E aí o camarada chegou lá com ele e disse assim: meu amigo, eu estou passando fome e tal, estou passando necessidade, eu poderia tirar aí um latão lá de açaí, uma lata de açaí? Aí disse: tudo bem, meu amigo, tudo bem. Aí disse: olha, quando eu tirar, eu vou bater ele, e aí eu tiro 1 litro para o senhor, uns 2 litros para o senhor, né? Disse: tudo bem, meu amigo, tudo certo. O irmão foi lá, tirou a lata de açaí, colheu e tal, bateu o açaí, passou um dia, passou 3 dias, o cara não veio. Fome,
não dói só uma vez. Ele voltou de novo depois de uma semana. Mestre, estou passando aquela necessidade, o açaí acabou, gostaria de saber se dá para eu tirar mais um pouquinho de açaí. E se aqueles 2 litros que tu disse que ia me trazer e não trouxe? Agora não vai mais tirar açaí daqui não. Eita. Então, isso é um exemplo para dizer que Deus é o dono da terra. A gente usa a terra, a gente utiliza-se da terra que Deus criou, não é? A gente utiliza-se para colher. E Deus, ele só quer a parte dele. Parte dele. Ele já nos abençoou. Ele já nos abençoou. Então, o dízimo, ele é gratidão daquilo que Deus já te abençoou. Não é para você ser mais abençoado, é para você ser grato por aquilo que ele já te deu. Glória a Deus. Entendeu? Então, pegou aí? Peguei. Pegou mesmo? Então, é para ser grato por aquilo que Deus já te deu. E, às vezes, nós usamos a terra, usufruímos e não queremos devolver. Eu vou dar uma dica para você. Você que é mocinha e um dia vai se casar, ainda não namora, adolescente e tal. Glória a Deus, aleluia. E aí, quando você casar, repare no seu marido. Quando ele estiver parando de dar o dízimo, quando ele começar a deixar de dar o dízimo, comece a desconfiar desse camarada. Porque se ele não é fiel no dízimo, como é que ele vai ser fiel a você? É forte. Fala alguma coisa aí, Lucas. Se ele não é fiel no dízimo, que é de Deus, imagina para a esposa que está do lado dele. Meu irmão, isso é forte. Estou dando essa dica para vocês aqui. Eu sei que tem gente também que não é adolescente, mas que está acompanhando aqui. Então fique ligado. Camarada deixou de dar o dízimo. Cabeça branca também, mano. É isso aí. Então, nós precisamos entender que devemos exercer a nossa fidelidade. Irmão Diego, é uma pergunta como um aluno dos adolescentes dessa lição. Se o adolescente não trabalha, como é que ele pode dar dízimo assim? Jacó, ele disse assim mesmo: eu vou te dar o dízimo de tudo que eu tenho. Sim. Então, o que é que nós temos? Nós temos o tempo. Tem no nosso tempo. Adolescente tem um tempo livre. Mais tempo agora. Mais tempo agora, depois dessa quarentena aí, né, Pedro? Então, dê o seu tempo para Deus. Dedique o tempo que Deus ele deposita na tua conta aí, 24 horas por dia. Dê o seu dízimo, o dízimo do seu tempo. Até na nossa roupa, isso aí pode parecer estranho, mas tem roupas que a gente deve separar só para ir para a casa do Senhor. Deus, ele olha a nossa fidelidade. Uhum. Eu era adolescente, eu tinha uns 11 anos de idade, Lucas. Eita, faz 11 anos de idade, faz tempo. Continue. E aí eu dava o meu dízimo. Quando a minha mãe viajou para o Piauí, ela mandava um dinheirinho lá, e aí eu separava o dízimo. Se recebia R$1, eu dava 10 centavos. E aí teve um dia que eu fiquei descalço, porque a minha sandália arrebentou, e aí eu falei com Deus, né? Digo: Senhor, minha mãe não está aqui e tal, o Senhor é que cuida de mim. E aí quando eu olhei assim para o lado, estava brincando no quintal, tinha uma sandália. Já ouviu falar da balina? Quem aqui é balina, uma sandália balina? Não é a havaiana, ela é pior do que a havaiana. É a balina. Então, obreiro, você me tira não, ela estava enterrada num pé de limão. É mesmo? Eu peguei, tirei, lavei ela novinha. Novinha, porque eu estou falando de dízimo. E aí eu peguei, lavei, dei glória a Deus, né? Mil glórias. Assim. 1000 glórias ao Senhor. E quando foi de tarde, eu estava lá na sala, aí a senhora que estava lá na casa vinha com um monte de sacola, eu peguei e fui descalço lá buscar ela para pegar essa sacola. Quando eu cheguei lá, me viu descalço, ela disse: toma aqui, vai comprar uma sandália nova para ti. Eu nem sabia que tinha arrebentado minha sandália, que eu já estava com outra. Eu dei esse testemunho na igreja. Eu era adolescente, desse testemunho na igreja para dizer que Deus cuida da gente. Verdade. Quando você é fiel, ser fiel no pouco, irmão. Sobre o muito. Deus vai te colocar no muito. Tem irmão que recebe dinheiro, recebe mesada. Deus está falando aqui, Deus está começando a revelar aqui. Recebe mesada, ele pega o dinheiro, gasta R$100 lá no Fritos. Olha aí. Meu Deus. É forte. Gasta R$100 lá no Fritos, não tem coragem de dar uma oferta, não tem coragem de separar o dízimo para o Senhor. Então, meu irmão, te liga. Ser fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito.
Então, essa é a mensagem, tá? O quinto ponto aqui é o triunfo dos justos. Então, embora aparentemente a totalidade da nação estivesse em pecado, havia os remanescentes, os fiéis, os incontamináveis. O Senhor tinha um memorial acerca deles. Suas vidas justas e boas obras jamais seriam esquecidas. Então, logo fica clara, como a luz do sol do meio-dia, a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, nós precisamos nos permanecer fiéis ao Senhor, porque quando Ele voltar, Ele vai separar o joio do trigo, vai separar, o justo do ímpio. Então, resumindo aqui no ponto 3, a mensagem de Malaquias foi um profeta que mais falou sobre a preservação da integridade na família. Além disso, apontou para a ausência da integridade moral e espiritual, com fatores resultantes na ingratidão e da falta de fé do povo. Os divórcios levianos dos judeus destruíram casamentos duradouros, como esposas judias infiéis, com o objetivo de eles se unirem a mulheres idólatras mais jovens, constituindo o jugo desigual. Além do ato ser considerado, ele trazia novamente o paganismo para dentro da nação. Então, uma mensagem forte de Malaquias sobre essa questão familiar é que ele ressaltou o que Judá fez com Tamar. Sim. O que Judá fez com Tamar? Ele desprezou ela. Observe que Tamar era a que guardava, era a guardadora da semente, Por ela viria a semente que viria Jesus, entendeu? Então ela era a mulher da promessa, Tamar era a mulher da promessa. O que ele fez? Deu aos seus filhos, Ele não queria lançar a semente sobre ela. Então nós observamos aí que ele repudiou essa mulher. O que acontecia com muitos judeus que estavam fazendo, repudiando a sua mulher, ou seja, deixando a mulher da sua mocidade e indo se casar ou tendo relacionamento com as cananeias. Isso constitui adultério. Qual é a mensagem que a gente deixa aqui para os adolescentes aqui do Campo do Maguari, para todos os irmãos que estão nos ouvindo? Nós devemos permanecer fiéis a Deus. Primeiro passo para você ter uma boa família é ser um bom filho, ser obediente, ser fiel naquilo que Deus está colocando nas tuas mãos. Teu pai te dá R$10 para tu ir lá na padaria, e aí tu chega lá, compra tudo de bombom e chega lá com a cara mais limpa. Seja fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Aleluia. Seja fiel agora nas tuas amizades, Não seja aquele camarada que pela frente bate na costa, meu amigo e tal, e por trás ele está falando mal. Seja fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Então você é adolescente, permaneça fiel ao Senhor, esteja na vontade de Deus, que Deus vai te dar uma família abençoada, Deus vai guardar a tua casa, Deus vai guardar a tua família. Glória a Deus. Amém? Fala alguma coisa aí, Lucas. Para concluir, que nós venhamos ser fiel, como o Senhor falou, que nós venhamos tratar a Deus como nossa prioridade em nossas vidas. Toda vez que a gente acordar, a gente vem acordar com preocupação em ler a palavra, em preocupação em meditar nela. Agora que nós temos mais tempo, que nós venhamos não só nos tornar mestre, muitas pessoas querem se tornar mestre no Free Fire, mas uma coisa que eu quero falar é que nós venhamos se tornar mestre na palavra. Nós venhamos meditar nela de dia e de noite e sermos mestres nesta palavra verdadeira. Glória a Deus, aleluia. Pastor Cláudio Novo, faça uma oração por nós, por essa juventude abençoada, esses adolescentes aqui do Campo do Maguari, estão ligados aqui na nossa transmissão ao vivo. Eu creio que Deus tem falado aos nossos corações. Amém. E nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos agradecer a Deus por esse momento especial e abençoar a todos os ouvintes, participantes que nesse momento estão ligados, tanto no Instagram quanto no Face. Oremos. Senhor nosso Deus, nesta hora queremos te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial, quando tu falaste ao coração
de cada um que está ligado nesse momento, nesta live. Que tu possas abençoar rica e poderosamente do céu. Olha para aquele Senhor que está neste momento precisando fazer uma aliança contigo, ou Senhor, quer fazer aliança. Que tu possas fazer, Senhor, com que estes que estão precisando possam sentir em seus corações a renovação espiritual, possam sentir, Senhor, a renovação de suas vidas junto contigo. Abençoa a vida de cada um, Senhor, a vida do nosso Diego que está à frente, Senhor, deste departamento, a todos que fazem parte, Senhor, desta diretoria e aqueles, Senhor, que estão se empenhando para fazer acontecer este trabalho. Abençoa de uma forma especial e tremenda ao nosso pastor presidente Ritter José Marques, Senhor, onde ele estiver neste momento, abençoando de uma forma especial, e assim possamos continuar com este trabalho que tu tens abençoado, que tu tens dado, Senhor, a iniciativa para que nosso campo, Senhor, possa estar fazendo este trabalho. Abençoa em nome de Jesus, e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, e todos possam dizer amém. Quando a noite fria cair sobre mim, Quando a noite fria cair sobre mim, outro tom. e no deserto me encontrar, Abraço para Samara, Davi de me vi Souza, cercado por egípcios e por Silva da faraó, Conceição, Samara Postilho, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Márcio Souza, Aleluia. Railson Botelho, Sei que o teu fogo cairá sobre mim adolescentes do Monte Sinai, a paz do Senhor meu irmão. e me levará a te confiar. Amanda Ilga, glória a E me Deus. levará Deus abençoe todos vocês que estão ligadinhos aqui na nossa live. Glória a Deus. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Um grito de júbilo. Sobe esse coraçãozinho aí, irmão. Sobe esse coraçãozinho aí. Na presença do Rei. Glória a Deus. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, Gabriel Dias, Deus abençoe. abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, Os pulo, adolescentes da Cidade Nova, Deus na abençoe. presença Glória a do Deus. Rei. A parte Por técnica isso eu agradecemos aqui. grito, grito, Márcio grito, Pinheiro, grito na presença Vicente, do Rei. Pastor Glauter Mendes, Pastor Cláudio Por isso eu Matos, danço, danço, manda danço, unção danço, danço divina. na presença